Filipenses 4, versículo 10. Amém? Sejam todos bem-vindos. Vamos ler a palavra de Deus aos irmãos que assistem pela internet. Deus abençoe a vida de vocês também. Filipenses 4:10 diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Amém. Hoje, dia do professor, e eu vi muitas postagens na internet. Muitas vezes eu percebi a palavra gratidão. E eu fui em Apucarana, depois do almoço, buscar alguns medicamentos com a minha filha, e voltando para cá na nossa frente, um caminhão com um para-choque, eu não sei o nome daquilo, aquela borracha que vai atrás do para-choque, escrito uma palavra bem grande, gratidão. E o tema da mensagem que eu havia preparado na terça-feira à noite chama-se Um Desfecho de Gratidão. Então eu entendo que hoje seja de fato o dia de falarmos de gratidão. Gratidão por tantas coisas, gratidão pelo que Deus nos tem dado e feito, gratidão pelos professores, gratidão por tantas coisas que nós não merecemos, mas Deus concede a cada um de nós. Mas aqui na carta aos Filipenses, então, Paulo vai nos ensinar algumas coisas. Depois que Paulo, ele ensina muitas lições para a igreja de Filipos, Paulo, então, ele chega ao desfecho dessa carta e faz isso com um coração extremamente agradecido. Alguém, quando lê Filipenses, sabendo de tudo que eles fizeram em favor de Paulo, quando ele estava ainda em Tessalônica, ou mesmo agora preso, sem que chegasse a essa parte, poderia até dizer assim: olha, mas Paulo não está sendo grato por tudo que fizeram. Mas quando chegamos aqui nesse capítulo 4, nós percebemos que Paulo, usando do costume da sua época, então ele deixa no final da carta, nas suas últimas linhas, para então colocar diante da igreja que o ajudara as suas palavras de gratidão. Ser grato, irmãos, é algo muito admirável. Nós vivemos num tempo onde as pessoas pouco expressam gratidão por tantas coisas, por tantos benefícios que recebem. A bem da verdade, irmãos, a grande maioria, até mesmo nós cristãos, nos esquecemos muitas vezes de
manifestar nossa gratidão a Deus pelas provisões que Ele derrama sobre nós graciosamente desde os céus. Alguns filhos parecem ver em seus pais uma fonte inesgotável de suprimentos e raramente eles param para ver o quanto eles se esforçam para que tudo em suas vidas seja provisionado. Patrões acham que por pagar um salário já estão sendo bons o suficiente. E não é regra, mas um bom número destes patrões não possuem qualquer empatia pelo labor dos seus funcionários. Nós poderíamos, obviamente, falar dos maridos, das esposas, dos próprios funcionários, dos alunos, dos professores, e a lista ficaria grande. Enfim, de modo geral, as pessoas acabam sendo um tanto que ingratas com tudo que têm, com tudo que recebem. Mas Paulo está nos ensinando que sermos gratos é algo importante para a nossa vida, é algo necessário para todas as pessoas, muito mais ainda para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto dessa meditação é que nós devemos ter alegria no receber. Verso 10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo, logo nesse primeiro verso, ele traz para nós uma importante lição. Embora Paulo estivesse exultante pelos donativos que tanto o abençoariam, a ênfase de sua gratidão está nas pessoas. De forma alguma ele estava considerando a coisa maior do que o ser. Para ele, mais valor tinha as pessoas que se empenharam em ajudá-lo do que propriamente a ajuda que ele estava recebendo. É sempre bom, irmãos, lembrarmos que para que algo nos seja dado por alguém, esse alguém precisou investir algo pessoal, seja um esforço, seja um tempo ou mesmo seu dinheiro. Por isso, o que deve ter maior valor em toda situação é sempre o ofertante e nunca a oferta. Diz o texto bíblico que as ofertas que foram enviadas pelas mãos de Epafrodito eram provisões para aliviar as necessidades de Paulo. Paulo ele expressa que tais provisões chegaram a ele num momento oportuno e isso renovou o seu ânimo. Mas devemos notar, irmãos, que a fonte de toda essa alegria de Paulo está no cuidado que os irmãos filipenses tiveram para com ele. Por isso, a linguagem que Paulo está usando é a mesma linguagem de uma árvore que, chegando a primavera, ela renova os seus brotos. Paulo se sente renovado. O finalzinho do versículo parece, então, denotar uma certa amargura de Paulo pela demora dos irmãos lembrarem-se dele, em ajudá-lo, em socorrê-lo nas suas necessidades. Mas isso não é o que o texto está falando. Paulo está reconhecendo que os filipenses tiveram desejo, vontade de ajudá-lo em momento anterior, mas eles estavam impedidos por muitas circunstâncias. Uma lição, irmãos, que podemos aprender nessas entrelinhas do verso 10, está justamente nisso. Nós podemos até estar impedidos de ajudar alguém num certo momento, mas haverão momentos em que poderemos, e são nesses momentos que não podemos descuidar do podermos. Quando não podemos, então não podemos. Mas quando podemos e não fazemos, então estamos sendo descuidados, estamos sendo até negligentes com aquilo que Deus nos deu para abençoar a vida de quem precisa. Segunda coisa, nós podemos estar bem em toda situação. A Bíblia diz: em tudo dai graça,
não por tudo, não pelas dificuldades, mas em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades. E o verso 11 vai dizer assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está assegurando aos irmãos filipenses que ele passava bem, embora até recentemente não pudessem ter podido socorrê-lo. Paulo declara: não digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, irmãos, devemos lembrar que Paulo estava preso quando falava do seu contentamento e escrevia a carta que ficou conhecida no meio da igreja, e assim o é até os dias de hoje, como a carta da alegria. Não foi ele estar num palácio que gerou a alegria e o contentamento no coração de Paulo. Ele estava preso, ele estava guardado por guardas de César, e mesmo assim, nessa circunstância, ele manifesta a sua alegria, porque a sua alegria provinha de Deus. O que ele está nos ensinando é que pela graça de Deus, ele se ajustava a toda e qualquer situação, e sua alegria não estava atrelada então às circunstâncias, mas em Cristo. E desta forma, meus irmãos, nós aprendemos que Paulo estava superando toda a fraqueza, quer fosse de ordem emocional, quer fosse de ordem espiritual. Além do que, ele sabia que seu comportamento seria visto e conhecido por todos os irmãos de Filipos, para os quais ele era um padrão de vida. Paulo, então, está nos ensinando a ser um padrão de vida para aqueles que nos observam. Por conseguinte, ele declara que fora gratificado pela liberalidade deles, de tal maneira que ao mesmo tempo podia suportar as carências com paciência. E tudo isso acaba culminando no famoso versículo que muitas pessoas falam, mas falam sem ter o conhecimento do todo dessa parte da Bíblia, quando Paulo expressa: tudo posso naquele que me fortalece. Mas para dizermos tudo posso naquele que me fortalece, nós precisamos estar cientes de que isso pode ser num momento de extrema dificuldade, no momento em que nós estamos passando pelas agruras da vida. Por isso Paulo então vai e escreve: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Portanto, Paulo está nos ensinando que ele sabia passar pelos momentos de dificuldade. Paulo, ele possuía uma mente adaptada para suportar toda e qualquer situação. Se um homem sabe fazer o uso da presente abundância de uma maneira sóbria e equilibrada, com ações de graça, da mesma forma, quando lhe faltar, quando ele tiver menos, da mesma forma, ele saberá dar graças a Deus no momento em que tudo parecer perdido. Paulo, ele empresta dos rios que ora estavam a transbordar de muitas águas, ora estavam a secar. Ele empresta esse exemplo para dizer que ele sabia viver na abundância e sabia viver na escassez, na falta. Então, conscientes de que na vida haverão momentos em que poderemos estar fartos de muitas coisas, mas também haverão momentos em que perderemos algumas coisas e poderemos estar abatidos e até desprovidos de recursos. Então, de boa mente, nós poderemos, à semelhança de Paulo, declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é o padrão que o cristão precisa entender. Portanto, meus irmãos, assim como Paulo, nós podemos realizar todas as coisas para as quais Deus nos tem chamado,
mesmo a despeito dos momentos que possam vir a suceder sobre as nossas vidas. Toda a suficiência que precisamos para viver e para realizar as obras que Deus nos tem confiado, vem de Cristo, por meio do seu Espírito Santo, e por Ele, continuamente nós somos então ensinados e somos fortalecidos. Por isso, tudo podemos naquele que é Cristo, que nos fortalece. E é nesse e por esse Espírito que, assim como o apóstolo, podemos ser gratos em toda e qualquer circunstância, porque as circunstâncias, elas são as oportunidades para a revelação do poder de Cristo em nossa vida e através de nossa vida. E mais uma vez, irmãos, eu creio que seja muito oportuno para todos nós lembrarmos do quanto podemos abençoar pessoas sendo simplesmente gratos por tudo que fazem por nós. Exercitar a gratidão, lembrarmos das pessoas que nos têm abençoado. Terceira coisa, Paulo reconhece o quanto foi abençoado. O verso 14 diz assim: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Meus irmãos, via de regra, nós não temos muita noção do quanto as nossas ajudas podem ser bênção na vida das pessoas. Nós, como igreja, somos abençoados. O irmão dá um valor, a irmã dá outro valor, o irmão traz o arroz, traz o açúcar, traz o feijão. Nós fazemos uma cesta, essa cesta chega na casa de pessoas que precisam. Mas nós não temos a dimensão do quanto isso é importante para aqueles que recebem esse pouco de alimento que chega até eles. Por isso nós precisamos sempre lembrarmos que vidas são abençoadas através daquilo que Deus tem dado para nós. A participação dos crentes filipenses nas dificuldades que Paulo estava enfrentando, certamente era uma das muitas maneiras que Deus usava para torná-lo forte. Quando lemos a sua declaração no verso 15 e 16, nós notamos que muitos poderiam ajudar, mas coube a alguns poucos o fazerem. Ele escreve assim, verso 15: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Fugindo um pouco aqui, mas me veio à mente um pensamento. Nós não podemos esperar pelo outro. O outro pode nunca fazer nada. O outro pode nunca se mover. Se nós esperarmos que o outro tome a frente para realizar alguma coisa, talvez essa coisa nunca seja realizada. Portanto, cabe a nós sempre tomarmos a iniciativa, mesmo a despeito de que o outro ou alguém nunca faça nada. E nós não podemos, obviamente, deixarmos de fazer como alguns que dizem: para que eu vou fazer se ninguém faz? Mas cabe a nós, que temos a direção de Deus, o Espírito de Deus, fazermos aquilo que vem ao nosso coração, movidos pelo Espírito de Deus. Bom, isso certamente, irmãos, nos mostra que não podemos negligenciar a nossa responsabilidade. Em seguida, Paulo, então, ele expressa-se de forma que nos chama a atenção ao dizer assim, verso 17: não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está dizendo: eu não procuro ofertas, eu não procuro dádivas. Paulo está dizendo que seus colaboradores da igreja de Filipos não deviam pensar que somente eles deveriam ajudá-lo. Todavia, ele expressa com muita clareza que mais do que eles, os que estavam doando, seriam abençoados por estarem sendo bons para com Paulo. E deste modo o apóstolo repete:
o que Jesus já havia dito, quando ele disse lá em Atos aparece a frase dele: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aquele que dá sempre ganha mais do que aquele que recebe. Por terem sido generosos, os crentes filipenses acumularam para si tesouros no céu. O verso 18 diz assim: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Certamente o que lhe enviaram não era algo de muito vulto. No entanto, Paulo chama as dádivas que recebeu de sacrifício aceitável e apresentado como um aroma de boa fragrância. Ainda que nossas obras, irmãos, não sejam, em hipótese alguma, de valia para a nossa salvação, elas devem ser atos de louvor ao nosso Deus. Elas podem subir ao céu, como disse aqui o versículo, como um aroma de perfume produzido por nossos atos de generosidade para com o próximo. Pela mesma razão, Cristo disse assim: sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Percebam como a vida espiritual, ela vai além dos nossos olhos. Aquilo que nós fazemos, aquela oferta que damos, o arroz que damos, está muito além daquilo que enxergamos. Além de abençoar a vida de alguém, ele chega até Deus. Porque a palavra em Mateus 25:40 está dizendo: é a mim que vocês estão fazendo. Quando vocês abençoam aqueles que carecem, é a mim que vocês estão fazendo. Ao que podemos então tomar como promessa de Deus sobre nós, o que está escrito no verso 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus, ele sempre espera que nós desocupemos o espaço para nos dar mais. Se nós mantermos a nossa cota cheia, não há necessidade de Deus nos dar mais. Então, aquele que retém não recebe, mas aquele que deliberadamente abençoa, está sempre sendo abençoado. Em resumo, meus irmãos, Deus tem riquezas insondáveis por meio de suas bênçãos, derramadas sobre nós na pessoa de Cristo. E para concluir, diante do exposto, temos duas situações: o doador e o que recebe doações. Na vida comum sempre será assim, sempre haverá o que faz e o que recebe. E não importa, irmãos, se haverá uma compensação ou não pelo que se faz. Na vida espiritual não existe uma moeda de troca. Não fazemos atos de generosidade para esperar um agradecimento ou uma recompensa. Os nossos atos de ajuda ao próximo sempre serão e deverão ser por reconhecer que estamos debaixo do forte e poderoso, constrangedor amor de Cristo. Portanto, ou seremos felizes por receber ou por doar, ou tudo será, no final das contas, para a glória de Deus. Por isso, nós devemos ter o cuidado, inclusive com os recursos que Deus nos dá para viver. Não podemos nunca negligenciar a nossa obrigação moral em sermos fiéis para com sua obra, para com a igreja, com o todo de Deus. E a igreja, por sua vez, precisa ser fiel no trato e na condução dos recursos que recebe. E eu encerro então dizendo que sempre devemos aprender com Paulo essas lições. Se aprendermos, nós poderemos, assim como ele, em cada dia de nossas vidas, terminar o nosso dia a dia, como se escrevêssemos uma carta, um diário das nossas atividades, e dizermos, como disse Paulo no final da carta dele: ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo com isso estava
reconhecendo que tudo que ele fazia, que tudo que ele tinha, que tudo que ele recebia era por Deus, era vindo de Deus e era para a glória de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Senhor Deus, aprendermos com o Senhor o que é sermos gratos é bom demais, Senhor. Coloca nos nossos corações sempre, ó Deus, o desejo de fazermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós fazermos. E coloca também nos nossos corações, Deus, sempre o sentimento, a alegria, Senhor Deus, pelas obras que nós realizamos em louvor do Teu nome. Coloca também no nosso coração sempre, ó Deus, atitudes de gratidão. Que não, Deus, que não sejamos negligentes jamais, Pai, com aquilo que o Senhor tem dado para cada um de nós. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria, nos dê graça, nos dê capacidade, Senhor Deus, de realizarmos, capacidade, ó Deus, de sermos cristãos ao modelo de Paulo, de sermos contentes com aquilo que temos, de estarmos contentes em toda e qualquer situação. Pai, em nome de Jesus, abençoa, querido Deus, os meus irmãos aqui presentes, abençoe aqueles que estão ouvindo pela internet, aqueles que ouvirão essa mensagem um dia pela internet. Deus, atende as orações que se farão neste lugar pelos próximos instantes, Senhor Deus, e que assim, Pai, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, abençoado seja, Senhor Deus, cada um na Tua presença. Amém.